tornado para muitos algo sem valor e sem sentido, onde nós tentamos reduzir Deus às nossas expectativas, perspectivas, isto é, um Deus que ele pode ser domado, um Deus que me ama de uma forma ou de tal maneira que ele vai entender meus fracassos, ele vai ter que aceitar os meus fracassos, porque ele não vai aceitar me perder. Esse tipo de ensino tem se popularizado. Antigamente, quando eu era jovem, criança, eu ouvia muito essa frase: Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. Hoje, esse simples ditado, ou seja lá o que for, chavão de retórica de um evangelho fracassado, esquece. Sim, Deus ama o pecador, ele aborrece o pecado, mas não é o pecado que vai para o inferno, é o pecador. Então nunca esqueçamos que Deus é sério e Deus é santo. Eu sei, irmão Germano colocou isso ontem, eu quero só colocar um pouco de luz sobre isso. A mais, vida conjugal é uma vida complexa, vida de família é uma vida complexa. Nós não temos um padrão. Eu sinceramente, irmãos, quando alguém me pergunta: Luiz, qual é o livro de casamento que pode me ajudar? A Bíblia, a palavra de Deus. Eu não indico livro de casamento para ninguém, não conheço nenhum assim que eu diria para vocês: olha, esse aqui vai salvar seu casamento, porque não salva. Eu não indico livro de casamento para ninguém. Se alguém quiser indicar, que indique, eu não indico. Outra coisa que eu não concordo é parâmetros. 10 maneiras como ter um casamento feliz. Às vezes uma só coisa pode fazer o seu casamento feliz: Cristo. Você não precisa de muitas coisas. Cristo. Relacionamento com Ele. É isso que vai mostrar as mazelas do nosso coração. E é dentro dessa perspectiva que eu quero trazer essa palavra de encorajamento para todos nós. Como eu e você precisamos disso. De viver recomeços, de muitas vezes experimentar dificuldades, lutas, tribulações, fracassos, e poder ter a graça de recomeçar e aprender e se corrigir. Como avançar, como não permanecer dentro de um cativeiro, de um pântano conjugal. Entender que o assunto casamento, do ponto de vista de Deus, é algo muito sério. Porque toda a história da Bíblia, do ponto de vista do tempo, começa com um casamento. Está em Gênesis. Gênesis capítulo 2. Esse capítulo mostra os dias mais felizes da terra. Aquele lar, aquele casamento, aquele casal que está ali em Gênesis 2, era o céu na terra. Nós podemos dizer assim, ali em Gênesis 2, nós podemos ver o céu refletido na terra. Então você começa por aí. Quando você inicia o ministério de Cristo, você vai ver que Cristo inicia seu ministério num casamento. E quando você encerra a história do cânon da Bíblia, você vai ver que encerra num casamento, onde Cristo terá a sua esposa para a sua satisfação eterna. Deus, o Pai, terá uma família de muitos filhos que foram conformados ao seu eterno Filho. E o Espírito Santo terá uma casa, um lar, um templo para a sua habitação. Então você vê que esta é a expectativa e a perspectiva de casamento que nós temos. Como cristãos, nós não temos a psicologia do casamento, nós temos a teologia do casamento. Isso é teologia, não é psicologia. Hoje os irmãos têm buscado muito essas palavras psicológicas, cheias de chavões de psicologia. Não estou aqui, olha, nenhum psicólogo aqui, psicólogo, fique triste comigo, não estou falando isso. Eu estou dizendo do cristão buscar luz. O trabalho de um psicólogo, de uma psicóloga é muito importante, mas não estou falando disso, eu estou falando quando nós substituímos como cristãos, nós desprezamos os fundamentos, e aí é que está o grande problema. Esse simples texto que nós lemos aqui no Salmo 36, 9, em ti está o manancial, a abundância da vida. Então, o que significa?
em Deus nós temos tudo o que precisamos. Aí ele coloca uma frase tão importante: na tua luz, vemos a luz. Agora, vamos ver esse texto dentro deste Provérbios, capítulo 4, versículo 18. Olha o que diz: a vereda, o caminho, a vida do justo é como uma luz resplandecente. Aí diz que essa luz, ela aumenta o brilho mais e mais até ser dia perfeito. Teologicamente falando, a palavra perfeito na Bíblia sempre traz a ideia de maturidade. Guarde isso. A palavra perfeito na Bíblia traz a ideia de maturidade. Então a vereda do justo é como a luz da aurora, na tua luz. Só que essa luz, ela vai brilhando mais e mais até a maturidade. Agora, deixando Provérbios de lado aqui, vamos para Efésios, capítulo 1. Vejamos aqui, versículo 17 e 18. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê espírito de sabedoria e de revelação, na tua luz. Tem a ver com espírito de sabedoria e revelação. Está vendo aí? Espírito de sabedoria e revelação, no pleno conhecimento. Se o primeiro aspecto aqui é objetivo, o segundo é subjetivo. Se o primeiro aspecto aqui é objetivo, significa que o segundo aspecto, o pleno conhecimento, a epignosis. A tradução dessa palavra epignosis, do texto original, significa o conhecimento mais elevado. O conhecimento mais elevado está naquela luz, nesse espírito de sabedoria e revelação, que não é algo que você obtém através de leituras de livro. Isso tem a ver com uma dádiva de Deus, na tua luz, a luz de Deus. É nessa luz que nós temos a capacidade do pleno conhecimento. O pleno conhecimento nos leva em duas direções principais. Primeiro, no conhecimento do Senhor. E em segundo, no conhecimento sobre mim mesmo. E é nesse conhecimento que eu tenho, é como um reflexo da luz do Senhor na minha vida. Eu sou capaz de ver o meu estado miserável. Eu sou capaz de ver a degradação do meu caráter, adâmico, deformado, caído. É neste conhecimento do Senhor, é na luz desse conhecimento que eu sou capaz de olhar a mim mesmo. E saber que eu tenho em mim, eu nutro dentro de mim toda a capacidade destruidora, devastadora, que arruína, que corrompe. Eu tenho isso dentro de mim. É por isso que eu preciso de estar na luz do Senhor e não na minha própria luz. Porque a luz do Senhor, ela não é só uma luz que ilumina, ela é uma luz que a iluminação dela produz um caminho. E esse caminho é o que nós chamamos de caminho da cruz. Caminho da cruz. Eu preciso dessa luz para que eu possa experimentar na minha vida aquilo que é o caminho da cruz. Sem esta luz do Senhor, eu não vou experimentar o caminho da cruz. Eu sei que para muitos, isso não passa de um chavão de retórica. O assunto cruz, do ponto de vista subjetivo, caminho da cruz. Muitos cristãos falam disso sem saber ao menos o que é o caminho da cruz. Às vezes eu vejo os irmãos brincando com termos cristãos, termos doutrinários. Às vezes o irmão diz assim: minha esposa ou meu esposo é a cruz que eu tenho que carregar. Nós temos que entender que a cruz, segundo o coração de Deus, é aquilo que trouxe a verdadeira integração do universo, a redenção do homem, a destruição do inferno, de Satanás, de todos os seus poderes, e alcançou para nós a vida eterna. Cruz. A cruz. Então não é uma coisa que nós podemos brincar. Antes do nosso Senhor Jesus morrer na cruz, ele andou, trilhou o caminho da cruz. E ele disse que nós deveríamos trilhar também o caminho da cruz. Ele mostrou para nós que a cruz é um estilo de vida espiritual. Por que não dizer, a cruz
é o fundamento da nossa vida cristã prática. Então, o que é a cruz? Como ela atua na nossa vida?